Veja, o baixo nível cultural dá ao sujeito uma série de certezas que só valem para ele, que é tudo ilusão, evidentemente. Mas é o negócio do Dunning-Kruger. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Isso é fatal que aconteça. Por quê? Para você perceber que sabe pouco, você precisa saber um pouco mais. É o problema que eu sempre disse para vocês do mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É a lista do que lhe falta saber para você entender melhor aquilo que você já sabe. Quer dizer, totalmente ignorante você não é. Alguma coisa você sabe. Mas está faltando mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, para você poder pesar o valor daquilo que você sabe. Se eu estou estudando uma questão qualquer, eu me informo do que é o status questionis. O que é o status questionis? É a história da evolução dos debates a respeito, desde que eles começaram até agora. Daí você consegue medir, vamos dizer, a validade, o valor e o peso das suas próprias opiniões. Você sabe onde você está. Às vezes você está pensando que você está emitindo uma opinião que você criou agora, quando você vai ver que você está repetindo algum filósofo do século XII, do século XI, que você não conheceu. Então você pode estar atrasado de um milênio no debate e achar que você está na tecnologia de ponta. Isso acontece o tempo todo. Não é isso? Então, veja, o cidadão comum, que não vive de uma tarefa intelectual, ele depende que os intelectuais o informem do que está se passando. Ele não pode, ele por si mesmo, sair investigando, né? Ele não vai lidar com assim, eu vou procurar as fontes primárias. Não, não vai fazer isso. Quem vai à fonte primária é um historiador, e o historiador dá, então, um relato para ele daquilo lá. E daí o jornalista lê o relato do historiador e fala alguma coisa e você acha que o jornalista é que é a fonte primária. Quando é assim, ele é o sujeito que ouviu falar, né? É aquele negócio tem até a brincadeira aqui. Tu tomar uma sopa na casa da outra, a sopa estava aguada, né? Eles não, isso não é a sopa do pato, isso é a sopa da sopa da sopa do pato. O que o jornalista escreve é sempre a sopa da sopa da sopa do pato, não é a sopa do pato, e muito menos o pato. Vocês têm que ter consciência disso. O jornalista está muito longe das fontes primárias e muito longe da discussão real. Veja, quando as pessoas falam hoje, todo mundo, a mídia inteira diz, o Bolsonaro está contra a ciência. O que é a ciência que eles entendem? É aquele pedaço da ciência que agradou a opinião média das redações. E eles chamam isso de ciência. Claro que isso não é ciência de jeito nenhum. Então, se você não é capaz de articular a discussão científica, você não sabe o que a ciência está discutindo. E, portanto, o que você chama de ciência é apenas o que você ouviu no ginásio. Por exemplo, se você pega a classe jornalística inteira, ela acredita piamente em teoria da evolução e acha que isso é a ciência. Quando você vai ver o estado da teoria da evolução hoje, ela é uma teoria semi-morta. Não tem como prová-la, não tem mais mesmo. Não estou dizendo que ela é falsa, pode ser que ela seja verdadeira, mas não tem prova e tem muita prova contra. Como é que eu sei isso? Eu li um montão de livros a respeito, meu Deus do céu. E li sem nenhum preconceito, porque eu no começo da minha vida eu era evolucionista, entusiasta, gostava desse negócio de antropóides e dinossauros, etc, etc. Então, claro, quando eu descobri que isso era furado, que tinha argumentos sérios contra, claro que eu fiquei muito desanimado. Então, até hoje, eu não tenho nenhuma opinião sobre teoria da evolução. Mas, um tempo atrás, dizia, tudo que eu leio a favor, eu concordo. Tudo que eu leio contra, eu também concordo. Agora não está assim. Agora, a teoria da evolução já decaiu na minha credibilidade faz muito tempo. Simplesmente eu não acredito mais. Não estou negando, mas não acredito. Mas,
no ambiente jornalístico, é assim, é como se fosse um monte de professores de ginásio, tá entendendo? E o cara acredita que os professores de ginásio são a ciência. É? Não é incrível? Por exemplo, eu penso assim, quando eu estava no ginásio, quantos professores eu tive que eu podia chamar de cientistas? Eu tive um, que era um professor de matemática, ele era assistente do Benedito Castrucci, que era o maior matemático de São Paulo. Então, ali era um homem de ciência, e ele era o pior professor que a gente tinha. Acabou sendo demitido por total inépcia. Ele sabia matemática, eu não sabia ensinar. Botaram ele para fora. E no colégio inteiro, o único sujeito que defendeu ele fui eu, que era o pior aluno de matemática que tinha ali. Então, que noção de ciência nós tínhamos ali? Nenhuma. Assim, as experiências que eu tive que me mostravam a incultura dos adultos que tentavam nos educar foi um negócio impressionante, gente. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu entendi que eu estava na mão de um monte de analfabeto. Era assim, como se eu estivesse num barco no meio da tempestade, o barco pilotado por um bêbado, tá certo? Com um mapa traçado por um louco. E eu ali viajando e dependendo deles. Eu não fiquei revoltado, nunca fui de me revoltar com coisa nenhuma. Eu falei, agora eu tenho que achar uma outra maneira de estudar as coisas. Ficar aqui nesse colégio não vou aprender nada. Né? Você vê, quando eu pego todos que eram no primeiro da classe ali no colégio que eu estudei, onde eles foram parar? Todos são João e ninguém. Todos. Não tem um sujeito de sucesso. O único aluno dali que teve sucesso é este que vos fala, que era o pior aluno daquela porcaria. Né? Eu, na época, não queria estudar nada, só queria saber das meninas e dos bailinhos. Né? Então, eu considerava o colégio um instrumento para obter essas vantagens. Né? Então, mas eu fui para frente, porque eu não esperei o colégio me ensinar. Né? Eu, quando tinha 14 anos, eu decidi que eu ia, se eu queria entender literatura brasileira, eu ia ter que ler a literatura brasileira. Não ia esperar o professor mandar. Não é isso? Então, eu peguei o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui anotando os títulos dos livros principais e fui lendo tudo aquilo. Ou seja, da literatura brasileira, eu li praticamente todos os livros importantes. Isso já me deu uma ideia de onde eu estava. Por quê? O conjunto da literatura de um país é o imaginário daquele país. Ele não diz o que está acontecendo no país, mas ele diz como que as pessoas estão imaginando. O que elas imaginam que está acontecendo. A imagem que elas têm da realidade. Essa imagem pode ser falsa, mas enquanto imagem ela é verdadeira. Ela é uma verdadeira imagem de um negócio que pode ser falso. Tudo o que eu escrevi depois na vida, tudo que eu escrevo até hoje, depende disso. Você está entendendo? Eu sabia o que os brasileiros imaginavam que estava acontecendo. Podia ser um negócio totalmente falso, mas era a imagem que eles realmente tinham. Por exemplo, quando, após o golpe de 64, começaram a aparecer romances escritos por autores comunistas ou pró-comunistas, né, como o Antônio Calado, por exemplo. Quando eu li o livro Quarup, do Antônio Calado, o que é o Quarup? É a história de um padreco, um seminarista, que se mete lá no meio de umas mulheres, se mete no meio do negócio de droga, começa, na época era cheirar lança-perfume, era a droga que tinha, né? E termina entrando nos movimentos de esquerda e no fim entra para a guerrilha. Isso aí foi a antecipação de 30 anos de história da teologia da libertação. Quando eu li muito mais tarde a frase do Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Isso não foi só uma frase, eu vi isso acontecer. Aqueles vários livros que saíram do Carlos de Toconi, do Antônio Calado, né? Ledo Ivo, escreveram um monte de romances, né? Que era a reação da imaginação esquerdista contra o golpe. Né? Então, isso tudo para mim não era uma teoria, era uma realidade, eu tinha visto aquilo. Né?
Quantas vezes, mais tarde, então, arrumaram, por exemplo, um emprego para o Frei Beto na Folha, né? E o pessoal da redação, então, juntava para levar o Frei Beto para os puteiros. Isso já estava no livro do Antônio Calado, meu Deus do céu. Quer dizer, eu li no Antônio Calado, achei que era aquilo só a imaginação dele, falei, não, isso aconteceu mesmo. Ou seja, ele antecipou. Então, nesse sentido, é um grande livro. O livro é cheio de demagogia, né? Tem mentiras sórdidas ali. A famosa história dos bebês, tem um cemitério de bebês no convento, né? Todas freiras, tudo grávida, matava os bebês, enterrava. Isso é mitologia assim, anticatólica, assim, da mais porca. Eu sempre considerei o Antônio Calado um porco. Escrevi isso e repito. Era um homem tremendamente desonesto. Né? O Coni não. Coni era um homem de bem. Né? O Ledo Ivo também era um homem de bem. Porque tinha muito autor na esquerda que era um homem de bem, mas o Calado não.